Pronto, pessoal, bora retornar às drogas? Brincadeira. A retornar ao exemplo de drogas que a gente estava falando no bloco passado. A gente estava dizendo que essa norma feita pela administração pública possibilitou da execução à lei de drogas. Aí eu fiquei te contar um caso interessantíssimo sobre isso. Foi um caso que aconteceu em 2014. Eu vi essa reportagem no Fantástico e eu lembro muito dela porque eu estava dando aula exatamente sobre isso daqui e no domingo, logo após a aula, apareceu no Fantástico exatamente um exemplo sobre o que eu estava falando. Ano passado teve uma situação interessante que foi a seguinte, ó. Tinha um rapaz que ele estava em determinado carro, aí deu uma batida policial. Aí quando deu a batida policial, acharam no carro dele um saco cheio de comprimidinho branco. Se você acha um saco com, sei lá, 200 comprimidos brancos, você vai achar que é o quê? Doflex? Não, né? Você não é tão inocente a esse ponto. Você vai achar que é êxtase. Aí, além disso, no carro, tinha umas cartelas com alguns adesivos psicodélicos. Você vai achar que é adesivo de chiclete? Não, você vai achar que é LSD. E foi isso que o policial achou. Pegou a criatura, levou para a delegacia e levou junto a droga. Só que a droga, quando chega na delegacia, ela tem que passar por uma perícia. Aí é que vem a surpresa. Aquele comprimidinho realmente não era êxtase. Era uma substância nova chamada de, sei lá, IX, não sei das quantas, que era muito mais potente e destrutivo que o êxtase. O adesivo não era o LSD, era um tal de metonímia, não sei das quantas, que eu não sei o nome técnico, e era muito mais destrutivo que o LSD. Só que tem uma coisa, eram consideradas drogas novas. Sendo drogas novas, ainda não tinham sido inclusas nesse regulamento da Anvisa. Resumindo, o cidadão está preso ou foi solto? Foi solto, porque aquilo que ele estava fazendo naquele dia não era considerado tráfico, porque aquilo que ele estava vendendo não era considerado droga. Estão percebendo a importância disso daqui? É por isso que esse regulamento tem que estar sendo atualizado sempre, porque a todo dia vem sendo, não é isso, inventado drogas novas. Só que nessa época o regulamento da Anvisa não era atualizado há 2 anos. Então, um monte de droga surgiu, um monte de gente estava vendendo e não era preso por falta de regulamentação. Então, perceba que sem esse regulamento da Anvisa, a lei de drogas ela não serve para absolutamente nada. Então, essa norma feita pela Anvisa serviu para quê? Para poder dar execução à lei, para poder fazer com que a lei de drogas fosse executada, ou seja, fosse colocada em prática, mas sempre de maneira fiel, sem nem a mais e nem a menos, regulamentando somente aquilo que foi pedido. Beleza esse ponto? Então, bora fazer um esquema. Vem comigo para cá. Então, vindo para cá, vamos fazer outro desenho para você ficando com um caderno de desenho bem bonito, cheio de informações. Eu vou logo montar uma tabela para deixar pronto aqui um assunto. Veja só. Nós temos 2 tipos de regulamento. Tem o regulamento executivo, que é esse que a gente acabou de ver, deu exemplo lá com a lei de drogas, regulamento executivo. E daqui a pouco a gente vai ver esse daqui, ó, que é o chamado regulamento autônomo. Você já sabe o seguinte, ó, regulamento executivo é assim, existe uma lei. Só que essa lei está precisando de alguns conceitos técnicos. Como, por exemplo, conceito de drogas, que é um conceito técnico, precisa de uma pessoa especializada para dar esse conceito. Aí esses conceitos técnicos, eles vêm de uma norma produzida por alguém da administração. Perceba, qual é a função dessa norma produzida pelo administrador? Colocar em prática os comandos da lei. É daí que vem o nome dar fiel execução à lei. Fiel execução à lei. Só que perceba claramente comigo o seguinte raciocínio. Primeiro vem a lei, para depois surgir a norma do administrador. Então, olha a pergunta que eu quero te fazer. Essa norma do administrador, essa norma, ela é livre ou é subordinada? O que você acha? Essa norma produzida pelo administrador faz o que quer ou faz o que a lei manda?
o que a lei manda, tanto que ela tem que ser fiel. Então, essa norma produzida pelo administrador, ela é subordinada à vontade de quem? À vontade da lei. E essa norma produzida pelo administrador está em posição de igualdade com a lei ou abaixo da lei? Abaixo, porque perceba, primeiro vem a lei para depois vir a norma do administrador. Então, essa norma produzida pelo administrador, ela é produzida de maneira infralegal. O que é infralegal? É abaixo da lei. Então, perceba que esse regulamento executivo daqui, ele vem a trazer as regras daquilo que a gente estuda, a regra normal de tudo aquilo que a gente vem falando. Ó. Essa norma é infralegal, é feita abaixo da lei e é subordinada à vontade da lei. Tanto que falou em poder regulamentar e não disse se é regulamento executivo ou é autônomo, automaticamente você vai pensar nesse, ó, no regulamento executivo, porque ele é a regra. Deixa guardado que eu vou voltar para o slide, mas para voltar, a gente vai ter que fazer um paralelo do regulamento executivo para com o regulamento autônomo. Enquanto o regulamento executivo é a regra, o regulamento autônomo é a exceção da exceção da exceção. Tanto é, deixa eu até puxar para cá, tanto é a exceção que só existe na situação do artigo 84, inciso 6, linhas. Professora, o que é a linha? É letra. As linhas A e B da Constituição Federal. Pegue aí a sua Constituição Federal, vai aí, pegue artigo 84, inciso 6, as linhas A e B da Constituição Federal. Eu vou fingir que estou lendo a Constituição com vocês, tá certo? Veja bem, pegou a parte, dá uma lida aí comigo, estou fingindo, tá? Isso aqui não é a Constituição, mas bora fingir. Lá no artigo 84, diz assim, ó, o presidente da República poderá dispor mediante decreto sobre, tá lá no artigo 84, não é isso? Aí, 84, inciso 6. O presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre as duas situações que ele pode dispor mediante decreto. A linha A, organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público. A linha B, não é isso? Extinção de cargo público quando ele estiver vago. Não é isso que você acabou de ler comigo, lá no artigo 84, 6, as linhas A e B da Constituição Federal? Só que a parte de constitucional, o decoreba, a explicação da lógica é constitucional. Eu só quero que você entenda a lógica do direito administrativo. Aí eu vou dar o exemplo para você entender com a linha B, com a letra B, que diz extinção de cargo público quando ele estiver vago. E o que é esse regulamento autônomo? Vem comigo que fica mais fácil. Bora desenhar. Então, vindo para cá, deixa eu pegar até uma página em branco para facilitar a vida de todo mundo. Deixa eu deixar esse desenho guardado, depois eu vou voltar para a tabela. Aí, aqui, ó, deixa eu botar aqui, que a gente está vendo o regulamento autônomo. Esse regulamento autônomo, ele diz o seguinte, ó, que o presidente da República poderá dispor mediante decreto. Perceba que o presidente da República, ele, na verdade, é um administrador. E decreto é uma norma. Então, aqui é um administrador fazendo a norma. Só que com a característica do administrador ser o presidente da República e a norma ser um decreto. Mas por que que esse decreto, ele é autônomo? Pela seguinte lógica. Vou dar o exemplo com a letra B, tá? Deixa eu passar aqui. Imagina um cargo para poder vir a ser criado, ele precisa de uma lei. Então, vê se tu concorda comigo. Se esse cargo foi criado por lei, esse cargo, para poder vir a ser extinto, a lógica é que ele seja extinto por outro quê? Lei. Isso daqui é simetria, pessoal. Paralelismo das formas. Como assim paralelismo? Como assim simetria?
Perceba, da mesma forma que algo começa, deverá terminar. Se começou por lei, acaba por lei. Mas aí vem o artigo 84.6, letra B, e diz que se esse cargo estiver vago, não precisa de lei. Basta um simples decreto do presidente da República que está tudo resolvido. O cargo vai ser extinto. Perceba, esse decreto, ele está abaixo da lei? Não. Se você perceber, esse decreto, na verdade, está fazendo o papel que de forma originária era para ter sido feito por uma lei. Vai ficar mais fácil a gente botando na tabela. Vou botar, não é soltar um slide, quer dar print nessa, pronto, copiou, voltei. Perceba então o seguinte, ó, olha esse regulamento autônomo daqui, veja a diferença do regulamento executivo. Enquanto no executivo eu tenho uma lei e depois eu vou botar uma norma do administrador abaixo da lei, aqui é diferente. Aqui, o decreto, ele substitui a lei. Olha o raciocínio. Não vai ter a lei, e em vez da lei, eu substituo a lei com um decreto. É por isso que esse decreto daqui, ele é chamado de decreto autônomo. Por que autônomo? Porque ele tem liberdade. A liberdade de quem? Da lei. Mas é qualquer pessoa que pode fazer esse decreto autônomo? Não. Só quem pode fazer é o presidente da República. Ele também pode delegar em algumas situações, mas isso é mais constitucional. Ele pode delegar para o ministro de Estado, ele pode delegar no ex-procurador-geral. Então, está lá no parágrafo único do artigo 84. Mas você pensa logo no presidente da República fazendo um decreto autônomo. E esse decreto autônomo pode ser em relação a qualquer matéria? Não, só em relação às situações do artigo 84, inciso 6, alíneas A e B da Constituição Federal. Então, perceba que enquanto o regulamento executivo ele se encontra abaixo da lei, existe uma lei, mas para dar conceitos técnicos a essa lei, a administração faz uma norma. O regulamento autônomo nem lei vai ter, porque o decreto substitui a lei, por isso que ele é autônomo. Só que esse regulamento autônomo, ele não é a regra, ele é completamente a exceção, completamente a exceção. Então, aqui a gente tem um paralelo de um e de outro, e com isso você pode perceber, deu print nessa tela daqui, que a gente acabou o assunto poderes. A gente falou de todos os poderes que a gente tinha que falar. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer questões sobre esse tema. Então, o assunto poderes é um assunto super importante. A gente viu conceito, a gente viu poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso de poder, onde viu o excesso de poder e o desvio de poder. E agora a gente vai treinar tudo aquilo que a gente estudou, resolvendo algumas questões. Vem comigo. Então, vindo para cá, a gente visualiza o seguinte, ó. Vamos juntos nas questões. Primeira questão da FCC. Essa questão daqui, questão TRE Roraima 2015, novinha, ela gerou uma discussão muito grande entre várias pessoas, porque olha o que ela está dizendo. A edição de atos normativos de efeitos internos com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados decorre do poder. Vamos devagarzinho. Foi editado, ou seja, foi criado um ato normativo, só que esse ato normativo, ele produz efeitos internos. Cuidado para não ir seco querendo responder poder regulamentar, porque olha a pegadinha que pode vir a aparecer na sua prova. A administração pode produzir o quê? Normas. Só que a administração pode produzir vários tipos de normas. Pode ser que essa norma venha a produzir efeitos internos, venha a ser uma norma de efeito interno.
Pode ser que venha a ser uma norma para limitar o particular em prol do coletivo. E pode ser que essa norma venha trazendo conceitos técnicos. Na sua prova, dependendo do caso, a resposta vai ser diferente. Quando a norma, lembra, é para produzir efeitos internos. Qual é o poder que está sendo usado? A gente viu que é o poder hierárquico. Lembra dos blocos passados? Pronto, poder hierárquico. Quando é uma norma para limitar interesses individuais em prol de um interesse coletivo, o que está sendo usado aqui é o poder de polícia. Já quando é uma norma para dar conceitos técnicos, aí é poder regulamentar. Então, perceba que muita gente nessa questão foi direto no poder regulamentar, direto no poder normativo, só que perceba que era uma norma para produzir efeitos internos. Se é uma norma para produzir efeitos internos, a resposta correta seria a letra C, o poder hierárquico. Estão percebendo essa diferença? Dê um print aqui também. Deixa eu falar olhando aqui no seu olho sobre esse exemplo. Imagina o seguinte, a administração pública produz uma norma para dizer seu horário de funcionamento, as roupas que os servidores terão de usar. Nesse caso daí é poder hierárquico, organização interna. Imagina que o DETRAN, o Departamento de Trânsito, produziu algumas normas com algumas resoluções, não é isso, da forma com que você deve se portar no trânsito, limitando interesses individuais em prol do interesse coletivo, poder de polícia. Já quando, por exemplo, a Lei 8.112 diz que até 20% das vagas são reservadas para o portador de necessidade especial, que a gente ainda chama de deficiente, né, numa linguagem mais chula, sem ser técnica, mas quando ele diz que até 20% das vagas vão ser reservadas para o portador de necessidade especial, vem a Agência Nacional de Saúde e descreve quais são os tipos de deficiência, quem se enquadra como deficiente, aquilo é uma norma para dar conceitos técnicos, aí é poder regulamentar. Então, cuidado, nem sempre que você visualizar na prova o nome norma, a resposta vai ser poder normativo. No caso dessa questão, foi poder hierárquico. Confirma comigo aqui, vem para cá. Então, vindo para cá, perceba aqui, primeira questão, resposta correta, letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo em poderes? Vai fazendo questões em casa também. Vai testando e qualquer coisa fala comigo lá no Facebook, né? Que a gente já deu aqui todos os contatos. Vamos para essa questão do CESP, grande, né, pessoal? Mas vamos lá. Está dizendo assim, ó, CESP MPU 2015. O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem do imóvel. O ato da autoridade superior foi praticado no exercício do poder disciplinar. Vamos lá saber a pergunta. A pergunta é para ver se esse ato que o superior hierárquico praticou foi no exercício do poder disciplinar. Isso daqui é a pergunta está concentrada aqui. Vamos analisar então os pontos que eles estavam falando aqui. Perceba, tem um servidor, que ele é da portaria, só que ele desentendeu-se com o seu superior. Aí o superior, para a finalidade de se vingar, mandou que o servidor que trabalhava na portaria anotasse o nome de todas as pessoas que entrassem e saíssem do imóvel. Então perceba, um servidor, ele se desentendeu com o seu superior. O superior, para se vingar, mandou que este servidor ficasse anotando o nome de todo mundo que entrasse e saísse. Veja só, minha gente, mandar anotar o nome das pessoas que entram e saem de um prédio público, isso é punir o servidor? Não. Por que que não? Porque isso é obrigação dele, isso é lá pela segurança. Então, mandar anotar o nome de quem entra e quem sai é dar ordens. Então, ele está dando uma ordem. E se é uma ordem, tem a ver com que poder? Com o poder hierárquico. Estão percebendo? Aqui eu não estou punindo o servidor, eu não dei advertência, eu não dei suspensão, eu não dei demissão.
Então, não é poder disciplinar. O que eu estou dando é uma ordem para organizar a administração pública. Então, o poder que está sendo usado é o poder hierárquico. Só que perceba claramente o seguinte, ó, esse superior fez isso para se vingar. Já que o motivo, na verdade, foi vingança e não organização, o superior usou ou abusou do poder. O superior cometeu um abuso de poder. O superior tem competência para dar ordens? Pensa comigo, o superior tem competência para dar ordens? Tem. Só que a ordem foi dada, não é isso, para a finalidade que a lei manda ou para outra finalidade? Para outra finalidade. A ordem foi dada para poder ele conseguir uma vingança. Então, o superior agiu com abuso de poder na modalidade do desvio de poder, que pode aparecer na sua prova sendo chamado de desvio de finalidade. Eu estou falando mais do que a questão pediu, porque a única coisa que a questão perguntava é se isso que foi feito era poder disciplinar. A gente já sabe que não, porque quando é dado uma ordem, essa ordem é poder hierárquico, então já está errada a questão. Eu só estou mostrando que esse superior, como deu a ordem com o objetivo de vingança, ele não deu a ordem pensando no que era melhor para a administração pública, então ele cometeu um desvio de poder, desvio de finalidade. Mas a questão, quando fala em poder disciplinar, ela já se encontra errada. Só confirmando, questão de número 2, errada. Tranquilo, beleza para todo mundo? Facinho? Vamos para a terceira questão. Uma questão da FGV. Traz hipótese 1 e hipótese 2. Vamos lá. Amazonas, 2015. Hipótese 1 diz assim: governador do Amazonas editou decreto contendo atos gerais para complementar determinada lei estadual e permitir a sua efetiva aplicação. Então, vê, um governador, ele fez um decreto e esse decreto é o quê? Para complementar determinada lei, fazendo com que essa lei pudesse ser efetivamente aplicada. Tu concorda comigo, então, que esse decreto daqui, que foi feito pelo governador, como foi feito para a lei conseguir ser aplicada, foi um decreto para poder dar fiel execução à lei. Então, qual é o poder que está sendo usado? Poder regulamentar, pode aparecer na sua prova, poder regulamentar, ou pode aparecer o nome poder normativo. Técnica de resolução de questão, são hipóteses 1 e 2. A 1 você já sabe, e já sabe que é poder regulamentar ou normativo. Olha as alternativas, ó. Letra A diz que é poder hierárquico. É hierárquico? Não. Letra B fala em poder legislativo. O poder legislativo tem nada a ver com poderes administrativos. Poder legislativo é separação dos poderes. Poder administrativo são prerrogativas dadas ao administrador para que ele consiga alcançar as suas finalidades. Então, poder legislativo está fora, poder hierárquico está fora. Sem nem ler a hipótese 2, a gente já sabe que a resposta correta é a letra E. Por quê? Porque é a única que fala em poder regulamentar. Mas, por respeito à FGV, vamos ler a hipótese 2? Ela diz assim, ó. Agentes da equipe de fiscalização de postura municipal de Manaus interditaram um mercado que funcionava sem alvará e apreenderam mercadorias impróprias para o consumo. Os agentes interditaram o supermercado e apreenderam mercadorias. O poder que está sendo usado aqui é qual, minha gente? Limitação de interesse individual em prol de interesse coletivo. O poder que está sendo usado é poder de polícia. Por isso que essa questão de número 3 tem como hipótese 1, poder regulamentar, hipótese 2, poder de polícia, só confirmando, resposta letra E. E com isso, pessoal, o que a gente fez? Acabou mais um tópico, acabou agora o tópico de poderes administrativos, acabou teoria e acabou questões. Então, eu fico por aqui e até um próximo encontro.